Olá pessoal, Deus abençoe você, a paz do Senhor Jesus, e que aqui estamos de volta nesse nosso canal, trazendo para você a luz das Escrituras, mais um capítulo sobre a Bíblia Sagrada. E desta feita nós estaremos estudando capítulo 4 da nossa lição. Você que está com o livro de Vadep, Bibliologia. Nós estamos trabalhando hoje o capítulo 4, que vai falar sobre a revelação bíblica, ok? Então nós temos aí a página 103, revelação bíblica, revelação divina nas Escrituras. Aí nós temos modelos de revelação, né? Nós temos categorias da revelação divina. Nós temos teologia e revelação, e aí vai falar sobre os muitos argumentos. Nós temos as reivindicações da própria Escritura e também a genuidade das Escrituras. Então nós estamos aí com essa bênção de lição para trabalharmos nesse capítulo 4. Então, muito bem, a palavra revelação, ela quer dizer mostrar, tornar conhecido. É impossível alguém conhecer Deus pela sua própria vontade, pelo seu próprio mérito, conceito, ideologia. É impossível alguém conhecer Deus, né? Só alguém é capaz de conhecer, que é capaz de conhecer a Deus, só mesmo alguém sendo Deus, né? Só mesmo alguém sendo Deus para conhecer ou ser capaz de conhecer a Deus. Por quê? Porque a mente humana, ela é incapaz de conhecer a Deus. A mente humana não tem, ela é limitada, ela não tem essa capacidade de conhecer Deus na sua totalidade. E aí, quando eu falo de conhecer a Deus, estou falando de conhecer a Deus na sua plenitude, porque Deus é ilimitado. Então, nós vamos ver aqui o primeiro ponto, a revelação divina nas Escrituras, página 103. A palavra revelação significa mostrar, tornar conhecido. Do latim, revelar significa pôr para trás do véu, para que se veja o que está encoberto. Então, o significado bíblico, revelação é descobrir, despir, tornar a verdade conhecida. É tirar o que está por trás do véu e fazer conhecido. Então, isso é revelação, ok? Então, a decisão de se revelar foi de Deus. Deus decidiu se revelar por sua própria vontade, né? Se revelar a quem? Se revelar ao homem, né? E mostrar quem ele é. Então, essa revelação de Deus o tornou conhecido, ok? Deus, ele se revelou ao homem. Ele se decidiu, propriamente, ele decidiu a se revelar ao homem. Então, dentro do ponto de vista de uma ação conjunta da Trindade, nós vamos ver a revelação partindo do pressuposto da distinção de pessoas, ok? Então, nós temos aí, em primeiro lugar, o Pai, como aquele que controla e criou todas as coisas. Ele decidiu se revelar. Então, através de si mesmo, né, ele decide se revelar. Então, quem se revela na pessoa do Verbo, logo depois, vai ser o Filho, né? Jesus vem e se revela. A Bíblia diz que ele é a expressa imagem do Deus invisível, ok? Então, a revelação na pessoa do Filho. E o propósito da revelação do Filho é exatamente revelar o Pai. Esse é o propósito da revelação do Filho, de revelar ao Pai. E um outro
um outro passo da revelação é na pessoa do Espírito Santo, que age, né, não do lado de fora, não de forma objetiva, mas de forma subjetiva. O Espírito Santo vem e nos revela a Jesus, nos revela a Deus, né, de forma interior, nos gerando filhos de Deus, né? Então depois temos também, como um ato da revelação de Deus, nós temos o próprio Deus, que se decidiu se revelar na criação, criando todas as coisas como Criador e governador de tudo. Nós temos como outro ponto a pessoa do Filho, que veio, se encarnou, né? É o Messias, o Salvador. Então ele veio com o propósito de revelar o Pai. Nós temos como um outro ponto de revelação a pessoa do Espírito Santo, que revela a Deus de forma interior, no nosso interior, ok? E nós temos também a criação. Deus, ele se revela na criação, né? Como Criador. Salmo 19 vai dizer que os céus e os céus proclamam a glória de Deus. Nós temos também, como ponto da revelação, a consciência humana. A consciência humana também é um ponto da revelação de Deus, da pessoa do ser de Deus, ok? Porque essa revelação aqui é exatamente a pessoa do ser de Deus. Deus trouxe a revelação da sua palavra e pôs ela como registro, e é o que temos a Bíblia Sagrada hoje. E justamente o ponto central dessa revelação é o ser de Deus. É a pessoa central da revelação é Deus. Okay? Então, a consciência humana também é o ponto da revelação. Por quê? Lá em Eclesiastes capítulo 3, versículo 11, vai dizer que Deus colocou no coração do homem a eternidade. Ou seja, o homem, ele tem uma consciência de eternidade. Ok? Então, isso é uma revelação de Deus. Revelação de Deus na consciência do homem. Então, nós temos as Escrituras como também um ponto e uma fonte dessa revelação. Ok? Compreendido aqui, né? Vire a página 103, vire a página aí, na página 104 e 105. Vai falar sobre os modelos dessa revelação. Só que antes nós temos aí a revelação geral e a revelação especial. Ok? Então, nós temos as Escrituras, né, como final dessa revelação de Deus. Ok? Então, conhecendo a revelação, né, nós conhecemos Jesus. Né? Quem é a revelação primária? Deus. E Deus envia Jesus. Jesus revela o Pai. Ok? Então, Deus revelou o Pai, né? E conhecendo o Senhor Jesus, é impossível não conhecer o próprio Deus. Por quê? Porque Jesus é expressa imagem de Deus. Ok? Aí no capítulo 8 de 1 Coríntios, capítulo 8 de 1 Coríntios, nós temos uma passagem bem significativa sobre Jesus que revela o Pai. Capítulo 8, versículo 6 diz assim: Para nós, porém, há um único Deus, o Pai, de quem vêm todas as coisas e para quem vivemos, e um só Senhor Jesus Cristo, por meio de quem vieram todas as coisas e por meio de quem vivemos. Ok? Então, Deus, ele se revela na pessoa do Filho, e a pessoa do Filho revela o próprio Pai. Né? Isso é meio complexo, mas a gente precisa pelo menos fazer essa distinção aí. O objetivo de Jesus ter vindo ao mundo foi revelar o Pai. Ok? Então, nesse sentido aqui, nós temos ainda Efésios. Veja um outro texto ainda que vai conferir, Efésios, capítulo 4. Efésios, capítulo 4, versículo 6. Olha o que diz aí. Um só Deus e Pai de todos,
que é sobre todos, por meio de todos e em todos. E a cada um de nós foi concedida a graça, conforme a medida repartida por Cristo, né? E aí nós vamos ver que Jesus, ele é a transição, ou seja, ele nos revela a pessoa de Deus. Ele veio com esse propósito de revelar o Pai, ok? Então nós temos aqui essa referência à luz da palavra de Deus, né? Então, conhecendo o Senhor Jesus, nós conhecemos o Pai. Só que no plano da salvação, Jesus assume a condição de revelador, né? E revelador de quem? Revelador do Pai, no plano dessa salvação, ok? E na condição de Messias, ele é o Salvador, ok? Na condição de Messias, ele é o nosso Salvador, ok? E ele reconhece o Pai como o seu Deus, né? O próprio Jesus, na condição de filho, ele reconhece o Pai como o seu Deus. Isso nós vamos ver isso em Apocalipse, capítulo 3, versículo 12, né? Ele vai nos trazer uma palavra a respeito da pessoa do Pai. Apocalipse, capítulo 3, versículo 12. Olha o que diz aqui. Farei do vencedor uma coluna no santuário do meu Deus, e dali ele jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, e a nova Jerusalém, que desce dos céus, da parte de Deus. Ok? Então, você vai ver que toda hora Jesus está sendo o revelador do Pai. Ele está se dirigindo ao Pai, a Deus, como o seu Deus, né? Todo momento Jesus está ali, mesmo na condição de Messias, de Salvador, que ele é, mas ele está se referindo à pessoa do Pai como o seu Deus. Quando ele ressuscita, lembra? E Maria se depara diante dele e disse, queria tocar nele, disse, não me toques, porque eu ainda não fui para o meu Deus e o vosso Deus, né? Então ele atribui a pessoa do Pai como o seu Deus. Isso, é claro, na condição de filho de Deus, ok? Isso é importante deixar bem claro para nós não fazermos confusão. Essa doutrina da Trindade nós estaremos abordando numa outra disciplina. Inclusive nós temos a disciplina, né, a teologia da Trindade. Nós estaremos trabalhando essa lição em breve. Então, aqui na página 104 e página 105, nós vamos ver que nós temos aqui a revelação geral e a revelação especial. A revelação geral é a revelação de Deus como Criador de todas as coisas, animadas e inanimadas, ok? Deus criou coisas vivas e Deus criou coisas inanimadas, como rocha, né? Como areia, né? Então, são coisas inanimadas, que não têm organismo vivo em si mesmo, ok? Então, Deus, ele é o Criador, então ele se revela nessa criação. Essa é a revelação chamada revelação geral. Não diz, não fala sobre Deus de forma detalhada. Por exemplo, a revelação geral não vai dizer Deus é amor, Deus é justo, Deus é bom, não vai falar detalhes sobre Deus, ok? Ela é uma revelação geral, que apresenta a Deus como Criador e o Criador, ele apresenta a sua criação. Então nós temos aí também a revelação especial. Nessa revelação especial, aqui na página 104, nós vamos ver que o que Deus faz de si mesmo, ele revela nas Escrituras. Então a revelação especial é a revelação que Deus dá por meio
das Escrituras, que essa é a revelação especial de Deus. E dentro dessa revelação especial, nós vamos ver algumas modalidades dessa revelação. Vem a revelação como doutrina, que é a revelação registrada daquilo que está escrito. Quais são as revelações como doutrina? As cartas do apóstolo Paulo, né? Então, são revelações como doutrina, como princípio e regra de fé para a igreja. Então, ela é uma revelação, ok? Normalmente, essa revelação, ela primeiramente, ela é falada, é uma revelação oral, né? E depois ela é uma revelação escrita, né? Ou primeiro escrita e depois falado, ok? E aí diante nós vamos ver muitas outras formas de revelação aqui na página 104. Então você vai perceber que a revelação, ela pode ser revelada de forma oral antes, né? Os profetas, o apóstolo Paulo pode ter falado à igreja antes e depois ter escrito, ou seja, registrado a sua revelação, ou a revelação que Deus lhe deu, melhor falando. Então nós temos aí na página 105 a revelação como evento histórico, né? Nós temos aí, depois vocês vão dar a lida, pessoal, porque se a gente for ler ponto por ponto, a gente não tem tempo suficiente para isso. Então, vocês leem, eu estou pontuando alguns pontos mais importantes da lição, ok? Os pontos que são relativos, importantes para essa compreensão, tá certo? Para ter uma cosmovisão do assunto. Então eu estou pontuando assim, tá certo? E fazendo uma rápida introdução, ok? Mas você vai precisar ler. Você vai precisar ler, porque nós temos aí, como a revelação com doutrina tem um propósito, partidário, visão geral da Bíblia. Isso aqui você vai ler, ok? Os meios de apreensão humana, na página 105, hermenêutica básica, introdução objetiva, enfim. São modalidades da revelação. A forma que essa revelação ela é construída, tá certo? Então nós temos a revelação como evento histórico, né? No decorrer da história, essa revelação vai acontecendo, né, de forma histórica. Por quê? Porque são acontecimentos do passado, são acontecimentos do presente e são acontecimentos do futuro. Então a história ela envolve não só o passado, ela envolve o presente e envolve o futuro. Para você entender o presente, você precisa conhecer o passado, ok? E para você entender o futuro, você precisa conhecer o presente, né? E uma está ligada à outra. E aí na página 106, nós temos revelação como experiência interior. E é importante eu e você entender que há uma impossibilidade de conhecer Deus e se relacionar com Deus, né? Só que essa impossibilidade nesse período, né, de 1.600 anos atrás, ou de 2.000 anos atrás, Deus ele encontrou alguns, não foram muitos, mas alguns poucos homens que tinham uma experiência, uma comunhão com ele, ok? E desses poucos homens, né, que nós podemos chamar de profetas, Deus chamou para usá-los nessa revelação, ok? Então, nessa revelação, Deus ele se revelou dentro de uma premissa de experiência particular de alguns que havia e que vivia andando com Deus. A exemplo, nós temos em Gênesis capítulo 5, versículo 24, a Bíblia diz que Noé andava com Deus.
Então o profeta, ele não era alguém que se encontrava na esquina de uma rua batendo papo com qualquer pessoa, né, falando pelos cotovelos. Não, eram pessoas que tinham comunhão com Deus. Não eram muitos, mas havia alguns profetas que tinham uma comunhão com Deus. E aí, pós o dilúvio, houve um único profeta, né? E aí, pós o dilúvio, você sabe que o profeta que surgiu foi o que viveu, né? Noé. Foi o único profeta após o dilúvio. Embora ele foi esse único profeta, porque foi o único que sobreviveu após o dilúvio, né? Então, a esses que tiveram experiência pessoal, né? Esses homens que tiveram experiência pessoal, é que Deus ele se revela, né? E usava esses profetas para falar com o povo de Deus, ok? A isso se dá revelação como experiência interior. E aí nós vamos ver ainda na página 107, nós temos aí revelação como presença dialética, né? O que é isso? Essa revelação como uma nova consciência, ou melhor, essa revelação ela é como uma presença dialética. Isso aqui é o resumo de tudo aquilo que a gente já falou, ou seja, é uma revelação onde Deus se comunica com o homem, não é? Dialético, né? Então é uma revelação onde Deus se relaciona com o homem, não é uma revelação onde Deus fica lá e o pecador cá, não. Deus se relaciona através da fala, através da comunicação escrita do homem, não só oral, né? Na tradução oral, Deus fala, mas também Deus registra os seus escritos, ok? Aí vem na página 108, nós temos aí revelação como consciência, com a consciência. Essa revelação é aquela revelação que, à medida que Deus vai se revelando a você, tomar uma água aqui. À medida que Deus vai se revelando a você, você vai crescendo no conhecimento de Deus. À medida que você se relaciona com Deus e Deus com você, você vai crescendo no seu relacionamento, na sua compreensão, entendeu? Então isso fala de revelação como uma nova consciência. Você que já tem mais de 20 anos na presença de Deus, a sua mentalidade não é a mesma desde o dia que você aceitou Jesus. Você tem uma outra mentalidade. A compreensão que você tem hoje para os primeiros dias de fé é totalmente diferente. E isso fala de uma revelação como nova consciência. Aí nós temos algumas categorias dessa revelação. Categorias da revelação divina. Nós temos a revelação natural manifesta na criação, né? E aqui vamos ver que Deus nessa revelação como categoria divina, como uma revelação divina, vamos ver que Deus é um ser pessoal, né? Onde você se comunica e por Deus ser um ser pessoal, ele, obviamente, isso é óbvio, todo ser pessoal traz como características comportamentos de tristeza, de alegria, de amor, de ira, porque Deus ele é esse ser pessoal e ele se comporta como um ser pessoal, ok? Deus também pode tomar uma decisão de fazer algo e depois nessa decisão de fazer algo ele pode mudar de ideia, ok? Ele pode mudar de ideia. Exemplo do que ele falou para Jonas em relação a Nínive. Ele disse que ia destruir Nínive e depois mudou de ideia. O que eu e você precisamos entender aqui, né? Você pode estar perguntando, mas Deus muda, pastor?
Deus muda de ideia. Vai depender do comportamento das pessoas. O que Deus não muda, quando ele vai falar lá em Malaquias, né? Lá em Malaquias 10:6, que ele é o Senhor e não muda, ele não está falando de mudar de ideia, de pensamento. Deus está falando que não muda no seu ser, né? Nos seus atributos. Né? Quais são os atributos de Deus? Que é somente dele. Né? Deus é imutável, né? Imutável, ele não muda no seu ser, no ser dele, o ser todo-poderoso, o ser santo, o ser eterno. É nesse aspecto que Deus está falando, ok? Deus não está falando de que não muda de ideias, porque o que são ideias? Pensamentos. E Deus tinha uma ideia a nosso respeito, eu não? Sim ou não? Deus tinha uma ideia de que se a gente não aceitasse Jesus, o Filho dele, nós seríamos condenados. Mas Deus mudou a ideia. Mudou ou não? Mudou. Quando você aceitou Jesus como Salvador. Agora Deus está dizendo, você agora é um salvo. Deus pensou de uma forma, agora pensa de outra, diante do seu comportamento. Então, nesse sentido, Deus ele muda assim, tá bom? Aliás, nós vamos ainda dar uma continuidade, aí dar uma carreira para a página lá na frente, né? Nós temos aqui ainda na página 109, modalidade da revelação especial. E aí essa modalidade da revelação especial, ela tem a ver com o quê? A forma que Deus se revela com poder, né? Através de um milagre, manifestando milagres. A forma que Deus se revela falando e a forma que Deus se revela através de Jesus, né? Ele é a expressa imagem do Deus invisível, certo? Então essas são modalidades da revelação de Deus no que diz respeito ao poder, a sua fala de comunicação e também a forma visível, porque a única forma visível de Deus foi quando Jesus veio ao mundo. Ele se manifestou na pessoa do seu Filho. Vamos ver agora a página 114, vai falar sobre a teologia e revelação. O que é que a teologia e revelação, numa visão, numa cosmovisão dessa questão, vai falar? O argumento, a priori, fala de uma revelação do que é o ser humano, ok? Que quando Deus se revela através dos seus escritos da Bíblia Sagrada, ele vai revelar não só a pessoa do seu ser, mas ele revela a pessoa do ser humano e do que é o ser dele. Deus se revela, mas Deus também se revela a pessoa do ser humano. Então podemos chamar de duas disciplinas aqui, nessa teologia da revelação de Deus, que é a teologia e a revelação. Nós podemos chamar de antropologia e teontologia. Por quê? Porque é uma revelação onde se manifesta a revelação do ser de Deus e também a revelação do ser humano, ok? E aí no conceito geral, Deus ele se revela no seu ser e revela toda a sua criação, ok? Se fôssemos definir um termo geral, o ser de Deus, a revelação do ser de Deus e a revelação da criação de Deus. Isso implica a teologia e revelação, né? Que são argumentos que vão estudar a pessoa do ser de Deus, a pessoa do ser do Senhor e a criação de Deus. Então, na página 115, nós temos argumento da analogia. E argumento da analogia é esse. Esse argumento da analogia é a figura de linguagem que nos ajuda a comparar as coisas, ok? A analogia é isso. Agora, há uma diferença, ok? Existe uma diferença de analogia e metáfora. Tem pessoas que fazem uma mistura danada, né? Quando está pregando, confunde metáfora com analogia. E aí a gente precisa entender que metáfora é uma coisa, analogia é outra. O que é metáfora? Metáfora fala de características. Quando você vai dar um exemplo de algo, você vai caracterizar aquilo com algo semelhante ao que você está idealizando. Por exemplo,
o homem é um leão. Né? Quando eu digo o homem é um leão, eu não estou dizendo que o homem literalmente é um leão, né? E a gente sabe que o homem não é um leão. O homem é um ser humano. O leão é um animal feroz do campo. O homem é um ser social, né? Mas o que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que o homem, ele tem características de um leão, né? Ele é feroz, ele é bravo, ele é carnívoro. Então eu estou falando que o homem tem características do leão, ok? Na analogia é diferente. A ideia são ideias, a ideia da analogia é fazer uma comparação. Compara, por exemplo, Jesus compara a casa edificada na areia ao homem que teme a Deus. O homem que teme a Deus é comparado à casa que é edificada sobre a rocha, né? Vamos corrigir isso aqui. O homem que teme a Deus é comparado à casa que é fundada, construída sobre a rocha, ok? Então isso é uma analogia. São ideias que fazem comparações para serem compreendidas. Jesus, ele vai usar outro termo também, ele vai dizer, eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá vida pelas ovelhas. Ele está comparando ele como o bom pastor, e as ovelhas somos nós. E ele está dizendo que o bom pastor dá vida pelas ovelhas, ou seja, ele está falando de algo que vai acontecer lá na frente, dele como bom pastor, que iria dar vida pelas ovelhas. É uma comparação de duas realidades, ok? Ele não traz características de um elemento para outro, não. Ele vai dizer que ele é o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. São duas ideias que traz a analogia. Já a metáfora não traz analogia. A metáfora ela expressa a característica de algo que quer falar. Ok? Então eu espero que aí você já tenha compreendido, né? E aí nós vamos ter aqui agora a página 116. Na página 116, pode virar essa página aí, nós temos também outro argumento, é o argumento da indestrutibilidade da Bíblia. Eita, que palavrinha complexa, né? Mas é essa mesmo, indestrutibilidade da Bíblia. Então, o que é que vai falar a respeito disso aqui? Então, a Bíblia sempre foi o livro mais perseguido do mundo, né? Porém, o mais preservado do mundo também. O livro mais odiado, mas também o livro, podemos chamar, o livro mais buscado, o livro mais procurado e o livro mais amado do mundo. A Bíblia Sagrada, né? Graças a Deus por ela. Então, nós vamos ver que, você dando uma olhadinha aí na página 117, tem aqui, o mais notável foi Dioclécio, que através de um decreto real em 303, depois de Cristo, ordenou que todos os exemplares da Bíblia fossem queimados. Ele havia matado tanto cristãos e destruído os escritos sagrados, e quando os cristãos ficaram quietos por algum tempo, permaneceram escondidos, ele achou que havia realmente conseguido eliminar as escrituras, a ponto de fazer uma medalha e gravar a seguinte descrição: a religião cristã está destruída e o culto aos deuses foi restaurado. Engano dele, né? Para a infelicidade dele, isso foi engano. Então você vai ver que nós temos um livro que foi sempre alvo de destruição, mas ele está aqui, graças a Deus, em minhas mãos, nas suas mãos, né? Na sua integridade, na sua veracidade. Então, nós vamos perceber como foi importante as cópias, né? Os livros apógrafos, as cópias apógrafas, né? Que são os registros das cópias originais, né? Como foi importante. Aí nós não teríamos agora, né, essas cópias em nossas mãos, verdade? E olha que só quem tinha, naquela época do primeiro, segundo século, até o terceiro século, antes
dos livros selecionados e canonizados, só quem tinha em mãos, né, tanto no Antigo Testamento como no período da igreja, eram os profetas que tinham esses pergaminhos, que por sinal eram caríssimos, né? O papiro na época era caríssimo, então só os profetas que tinham em mãos esses pergaminhos, esses papiros, essa ferramenta para escrita. E também os escribas, né? As sinagogas também tinham, né? Daí nós vemos a importância das cópias, né, terem surgido aí para preservar e conservar os escritos sagrados. Página 118, nós vamos ver argumento da natureza da Bíblia. Então, os argumentos da natureza da Bíblia, né? Seu argumento ele é teocêntrico, tá certo? E quando fala de argumento teocêntrico, está falando que é um argumento a respeito do ser de Deus, né? Todo o argumento da Bíblia, dentro da revelação de Deus, é um argumento teocêntrico, porque Deus é o centro de toda a história das Escrituras. Só que do ponto de vista da natureza, do ponto de vista da revelação na natureza, é a revelação escrita aos homens, ok? Revelando a perfeição de Deus e revelando também as fraquezas dos homens, ok? Então ela tem dois aspectos, essa revelação da natureza da Bíblia, ela revela não só a pessoa do ser de Deus, mas também a pessoa na criação, a pessoa do homem, tá certo? E a natureza dessa revelação é a natureza escrita aos homens, porque a natureza da Bíblia, a natureza é humana, né? Tanto é que ela é escrita. Por que é uma natureza humana? Ela tem a sua natureza divina, porque procede de Deus, mas tem a natureza humana, porque ela foi escrita pelos homens e para os homens, ok? Escrita pelos homens e para os homens, entendeu? Então ela traz consigo uma cosmovisão do ponto de vista do propósito de Deus na revelação, tá certo? Então, a argumento da natureza, ela traz a cosmovisão do projeto e do propósito de Deus na revelação das Escrituras. Concluímos que a natureza da Bíblia, ela tem como origem divina, trazendo consigo uma mensagem escrita, né? Porque foi por intermédio dos homens que essa revelação ela foi escrita. Página 119. E aí nós vamos ter aí em alguns pontos e vai falar sobre a Bíblia e a sua unidade. Então a gente vai observar que consideramos a unidade da Bíblia, apesar de ter sido escrita por uns 40 autores diferentes durante um período de aproximadamente 1.600 anos. A Bíblia é um só livro. Então você vai perceber que ela traz consigo essa unidade. Os 40 escritores, né? Foi escrita por 40 autores, né? Tem um único autor, mas foi escrita por 40 autores, por um período de 1.600 anos. A probabilidade de tempo foi essa aí. Então ela não tem duas mensagens, ela não apresenta dois projetos de salvação e ela tem um único autor, ok? Então a Bíblia ela traz essa unidade, mas ela é objetiva naquilo que está revelando, ok? A unidade da Bíblia está ligada às comparações que são feitas de um escritor, não é, a um outro escritor. Você vai ver que nenhum autor da Bíblia vai confrontar ou distorcer nenhuma revelação de um outro escritor. Todos eles estão de comum acordo, né? Inclusive, todos os profetas que vão abordar sobre o Messias, eles vão falar de comum acordo. O profeta messiânico Isaías, o profeta Oséias, que é a figura
da pessoa de Deus, né? Onde Deus usa ele para casar com uma prostituta, então ele está revelando ali, apontando o resgate, né? Depois Deus vai usar ele para resgatar a sua esposa, está apontando para Jesus, o resgate redentor de Jesus às nossas vidas. Então, eu e você estamos percebendo que essa unidade ela é visível em todos os livros das Escrituras, não há nenhuma contradição. Página 120, argumento da influência. Né? Que argumento de influência é essa? É exatamente a semelhança dos evangelhos. Né? Nós temos, Mateus diz que esse é Jesus, o rei dos judeus. Marcos diz o rei dos judeus. Lucas diz ele é o rei dos judeus. João diz Jesus Nazareno, o rei dos judeus. Então existem semelhanças nos evangelhos. Por isso que eles são sinóticos. A única diferença desses evangelhos é nos seus objetivos, ok? Por quê? Porque cada evangelho, ele tem um foco distinto. Por exemplo, Mateus proclama Jesus como o rei, né? Marcos, ele proclama Jesus como servo, Lucas como filho do homem e João como filho de Deus, ok? Nós temos aí agora argumento da influência bíblica. Que argumento é esse? Esse argumento de influência bíblica está ligado a 4 bases. Podemos chamar de pilares de influência bíblica. São esses argumentos de influência bíblica, podemos chamá-lo de argumento filosófico, ok? Por que filosófico? Porque Deus é um ser racional, ok? Um ser racional que criou um ser racional, o homem, ok? A Bíblia tem argumentos de revelação científica, lá em Isaías, capítulo 40, verso 22, o profeta já vai dizer que a Terra ela é redonda. Então é um argumento científico. Quando a ciência vai descobrir isso, os profetas já tinham falado. A Bíblia ela traz uma revelação teológica. Teológica por quê? Lá em Gênesis vai dizer que criou Deus os céus e a terra e tudo que nele há. É a teocentria de Deus. Deus está lá, né? No início de tudo. Né? Teologia bíblica. E a revelação também, ela traz um caráter espiritual. Ela traz uma influência espiritual. Por quê? Porque Deus criou o homem um ser físico, mas um ser espiritual também. Nós somos terreno, mas nós também somos espiritual. Isso é um argumento espiritual, é uma influência espiritual. Página 122. O que é que nós temos na página 122? O argumento das profecias cumpridas. É a profecia falada, mas na presciência de Deus ela já se cumpriu. Ok? Na presciência de Deus ela já se cumpriu. Lembra quando Jesus toda hora estava falando que o Filho do Homem ia ser entregue nas mãos dos pecadores, mas que ao terceiro dia ia ressuscitar? Pois é, ele estava profetizando, embora já havia essa profecia sobre ele, ele estava profetizando algo que ia acontecer com ele e que ele já sabia. Se a profecia, argumento da profecia cumprida. Ok? Então, nós estamos já entendendo isso aí. E você depois vai lendo, né? Ao ler você vai ver as profecias que vêm se cumprindo e as que há de se cumprir ainda. Tá? Página 124. As reivindicações da própria Escritura. As reivindicações da própria Escritura. Todos os escritores tinham a certeza que quando eles falavam, era o Senhor falando com eles. E eles não tinham dúvidas que o que eles falavam era algo inspirado por Deus. E quando eles falavam era para conferir, né? Conferir isso. Deus, o próprio Deus conferia isso. É um argumento de profecia, de reivindicação da própria Escritura. Lembra quando os profetas falavam? Assim diz o Senhor, né? Eles usavam essa expressão, porque eles estavam tendo a consciência que a fala deles era a vinda do Senhor. Ok? Então tem gente que confunde, né?
tem gente que confunde a autoridade com a arrogância, né? Do tipo, eu estou pregando, você tem que me ouvir, eu sou um homem de Deus. Isso não é autoridade, isso é arrogância. Nós não temos que forçar ninguém a acreditar no que nós estamos falando e nem forçar as pessoas a aceitar aquilo que estamos falando, tá certo? Nós não somos donos da verdade, nós somos conhecedores da verdade, nós estudamos até essa verdade, né? O que você está fazendo aí, você está estudando essa verdade, que é a palavra, mas o dono da verdade mesmo é a pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ok? Então isso precisa ficar muito bem claro para mim e para você, ok? Você não pode, eu não posso, desculpe aqui, deixei um pouco a câmera, eu e você não podemos viver nessa arrogância, achando que só o que eu falo, que só o que você fala é algo verdadeiro, ou que alguém precisa aceitar isso porque o que você está falando. Não, senhor. Nós precisamos ser humildes para entender que nós somos apenas anunciadores dessa revelação, ok? Então, nós temos já aí no capítulo, na página 125, a genuidade dessa revelação, tá certo? A gente precisa entender que o que a Bíblia fala, tá certo? Eu e você pode ser questionado. O que a Bíblia fala, eu e você pode questionar. Não podemos questionar, melhor falando. O que a Bíblia fala, eu e você não podemos questionar. Eu e você precisamos aceitar o que a Bíblia fala como registro da verdade. Agora, é diferente de eu e você questionar a forma que lhe apresenta essa verdade, ok? A verdade, ela não pode ser questionada. Mas o que eu posso questionar é a interpretação dessa verdade. A interpretação. A Bíblia, ela tem a sua veracidade, ela é a verdade. Agora, a questão em pauta é como eu interpreto essa verdade, tá certo? Eu não posso duvidar do que está escrito. Preciso crer em gênero, grau e número que a revelação das Escrituras é a verdade. Agora, eu preciso questionar, sim, aquilo que me informam, como me informam. Por exemplo, o pastor está pregando, será que é assim mesmo, como o pastor está falando? Será que isso é dessa forma? Né? Eu não posso questionar o que a Bíblia diz, mas a forma que as pessoas interpretam a Bíblia eu posso questionar, tá certo? Isso aí sim. Será que a Bíblia diz, agora, questionar, perguntando, será que a Bíblia é a palavra de Deus? Isso aí não existe. Eu não posso fazer esse tipo de questionamento, porque ela é a palavra de Deus. Agora, eu preciso questionar, sim, a forma que essa palavra é me trazida. Da maneira que as pessoas interpretam a Bíblia, eu tenho liberdade de questionar, sim. Certo? É um direito que eu tenho e você também. Como a igreja de Bereia, de acompanhar a luz da Bíblia, a luz da palavra, se é um fato verdadeiro ou não que se está falando. Página 125 e página 126. Fala sobre a genuidade e a genuidade dos livros da Bíblia. Então, o que é que vai falar? Fala da transparência dos escritos, né? E a Bíblia, ela revela quem são os seus autores, a Bíblia revela quem é o autor dela, e a Bíblia revela, não é, quem está falando, a Bíblia vai revelar para quem o profeta está falando, não é? A Bíblia vai revelar
o contexto geográfico, a cultura do momento que está sendo vivido ali. E a Bíblia, ela vai revelar de forma autêntica, porque ela não esconde nada, né? A Bíblia não esconde nada. Genuidade aqui fala de autenticidade. Autenticidade é clareza. Então a Bíblia é um livro claro. Ela nem esconde verdades e nem esconde mentiras. Ela é um livro aberto. Ela tanto mostra acertos como também mostra desacertos. E isso precisa ficar muito bem claro na minha e na sua consciência. Então a gente está encerrando aqui a nossa aula, que durou 50 minutos, né? Peço desculpas o tempo, mas foi necessário. Na próxima aula, que será a quinta e última aula da lição, estaremos abordando, né, sobre a preservação e tradução bíblica. Olha, vai ser uma aula muito boa e você não pode perder. Grande abraço, bons estudos e Deus te abençoe em nome de Jesus.